E adoro o gosto do meu sangue também. Não sei, porque pra mim o sangue é vida. E o cheiro me desperta o libido, eu me sinto atraído sexualmente. E eu não consigo achar uma palavra, mas é íntimo demais, gostoso. E é chocante, é impactante pra sociedade até. Algo assim. O lance do sangue, pra mim, já é mais além que o sangue. É mais o corpo, vivo. Sangue, pra mim, significa vida. E vida, pra mim, significa corpo em funcionamento, assim. Às vezes eu me sinto bem fazendo tatuagem, sim. Mas não é só pela estética, nem pela dor, e nem... Varia muito da tatuagem. Se não tem nervosismo, não tem graça. Se uma tatuagem não dói, também não tem graça. Eu acho que a graça também é a adrenalina, é a dorzinha, não tem como. Não existe modificação sem dor. O pessoal reclama muito de dor de tatuagem. Tem muita gente que fala assim, nossa, mas dói demais, não sei o que. Eu falei assim, se não fosse doer, qual seria a graça? Colar um adesivo e tirar? O sangue, ele é vida. Né? O sangue está associado a nascimento, às divisões celulares, enfim, é o princípio da vida. O sangue pode ser só uma dessas coisas, né? Ele pode ser um símbolo, um representante, um significante desse limite, da onde eu posso chegar com o meu corpo. Mas pode ser outra coisa também. Tem religiões que você não pode doar sangue, por exemplo, porque é algo tão precioso que você não pode perdê-lo, entendeu? É muito precioso. E o sangue é o que nos movimenta, nos dá oxigênio, nos leva, né, tudo que é necessário para todos os lugares do nosso corpo. Então o sangue seria uma comunicação entre as nossas próprias células. Ou então, o sangue pode estar representando só uma forma de ver a reação do outro. A modificação corporal, para mim, seria a utilização de algum artifício, obviamente artificial, para tentar modificar o corpo humano. A modificação corporal, para mim, ela já começa desde a infância, né? Porque você pega uma criança do sexo feminino, quando nasce, ela não tem adornos, e aos 2 meses, até 6 anos, ela já consegue ter um adorno. Vai desde o básico até o extremo, né? Trabalha desde um piercing, um silicone, qualquer coisa que modifique, que não seja do próprio corpo, que você aplique, é uma aplicação de qualquer coisa ao corpo. Acho que a modificação corporal ela começa de dentro para fora. Eu sou modificado desde que nasci. Passa também pela musculação, que a pessoa busca, através do atrofiamento muscular, o crescimento, tingir o cabelo, maquiagem. Então tem uma série de coisas que acaba passando pela modificação corporal, como tatuagem, piercings e modificações extremas também. Nada mais é de uma forma de se expressar, de você interagir com o seu corpo, os seus pensamentos, acredito eu. É uma oportunidade de encontrar a si mesmo, de tentar olhar para si, né? Para mim, modificação corporal é toda aquela atuação onde o sujeito tenta expressar, aí por meio da perfuração, das tatuagens, de determinadas marcações corporais, aquilo que ele acredita que identifica ele, que mostra ele para o mundo. Eu acredito que tudo em excesso, né, corresponde a algum conflito ou alguma frustração emocional. A pessoa que se modifica, né, e vai fazendo intervenções no corpo a ponto de ter outra aparência, com certeza não tem uma saúde como uma outra pessoa que não tem essa necessidade. A questão é, o que levou essa pessoa? Né? Por que ela não se contentou do jeito que ela estava? O que levou ela a fazer tantas intervenções para parecer uma outra coisa? Eu me modifico mesmo pela superação pessoal, né? Que entra o sentido de emoção,
e superação em si. Basicamente isso, superação pessoal. Primeiro eu modifico o meu ser interior durante algum tempo para depois eu colocar isso no meu corpo. Antigamente não tanto, eu faria mais o corpo primeiro para depois o espírito. E hoje é o contrário, assim. O objetivo que eu busco quando faço a suspensão é a sensação que a suspensão me dá. É uma sensação de alegria intensa, de verdade, de liberdade. E é basicamente isso. Modificação corporal, na verdade, cara, é que a gente fazer o que a gente gosta, na verdade, não ficar pensando na cabeça dos outros. Ficar pensando na cabeça dos outros não faz nada. É como se eu escrevesse no meu corpo o que eu quero que os outros vejam, né? Eu não posso generalizar e dizer que todo mundo que faz transformações porque teve algum trauma. Não posso generalizar. Pode ser que muitos casos apareçam, mas pode haver algum que não. Então a generalização nesse caso não pode ser feita. Eu tenho a escarificação no braço. Agora, aqui tem 2 anos, aqui tem 1 ano, aqui atrás também tem acho que 2 anos ou 3 anos que eu fiz. Implante subcutâneo, chifres também, que é implante subcutâneo. Já perdi as contas, na verdade, cara. Que eu tenho da tatuagem. Tenho praticamente a costa inteira, frente quase inteira, que eu vou tatuar sexta-feira agora, fazer a costela, fechar a parte da frente, os 2 braços inteiros, as 2 pernas inteiras, as 2 coxas inteiras. Então, só falta o rosto mesmo e os pés, que é limpo. Que o resto é tudo tatuado. Você pretende tatuar o rosto? Não, pretendo, mais pra frente. Por que você não faz isso? Porque minha esposa não deixa, na verdade. Mas é bem isso, senão a gente é tatuado já. Acho que cada uma tem uma história, assim, né? Você gosta de todas de forma diferente, assim. Porque ali, assim, às vezes ela simboliza, vamos supor, uma determinada fase da minha vida, sabe assim? Extremas mesmo, implante subcutâneo e tatu eyeball e língua bifurcada. O tongue split eu fiz no último Natal, no dia 26 de dezembro, como presente de Natal para mim mesma. Scares são práticas de marcas na pele feitas com incisões de lâmina fria, bisturi. Você pode fazer escalpelando, tirando uma fatiazinha ou apenas cortes, e depende muito da genética de cada pessoa para o resultado final. Normalmente, como escarificações, você consegue um alto relevo e não um baixo relevo. O bico dermal é um microimplante, na verdade, né? É uma microincisão, bem diferente de um piercing de um surface, por exemplo. Tem 2 técnicas de colocar ele. Tem com dermal punch de 1.5 ou tem com uma agulha americana de 12 gauns ou de 10 gauns. Eu trabalho mais com a agulha americana, que eu me sinto mais confiável. Também, dependendo do lugar que eu vou, eu não posso utilizar o punch porque é um instrumento médico de biópsia. Então já é meio complicado isso daí. A maioria das pessoas conseguem fazer sem nenhum tipo de anestésico, desde que não haja remoção de tecido. Ele tem as técnicas, a gente perfura, a gente descola um pouco a pele, daí a gente coloca a parte maior, que nem um calçado, a gente coloca um calçado, encaixa ele e ele fica ali. O efeito é diferente, é mais impactante a hora que você acaba do que ele cicatrizado, porque é um trabalho, é um desenho de você sentir, não tanto de ver, assim. A maioria das pessoas já tem um certo histórico dentro da modificação corporal, são no mínimo, isso não generalizando, mas a maioria delas já são bem tatuadas, já são acostumadas com sessões de tatu ou piercing, ou até mesmo suspensão. Muito tempo eu queria experimentar uma escarificação, mas não havia alcançado a encontrar a profissional para que fizesse aquela descarga. É muito difícil uma pessoa que nunca passou por uma perfuração ou uma tatuagem procurar uma escarificação. A não ser que ela tenha necessidade de sentir dor e se atrai por lâminas, aí é um outro ponto.
Já tive clientes assim, e mais ligados à modificação. Agora não, dolor não, para eu dolor não é prazer. Somente eu quero experimentar uma coisa diferente na minha pele, não é mais. E aí? Aí, o que hacemos? Vamos? Pois vamos. Vou fazer um corte bem superficial, só para você se acostumar, tá? Eu converso muito com a pessoa antes de fazer um procedimento mais invasivo. Você não vai chegar no meu balcão e a gente vai negociar como uma camiseta, um preço, um desenho, e você vai entrar na minha sala e eu vou te cortar. Isso não vai acontecer nunca. A gente vai conversar bastante, eu vou ver como é o seu linear de dor, vamos fazer com toda a paciência do mundo, corte por corte, não precisa fazer o trabalho todo de uma vez, se você não suporta, a gente pode fazer em 2 sessões, 3. Me gostou, todas as minhas tatuagens são como só pedacinhos. Eu não quero fechar todo o meu braço, só quero representar aqueles pedacinhos que são as minhas tatuagens. E depois o que vai acontecer? Ela vai ficar assim, e depois assim. Essa já tem 10 anos. Eu comecei a praticar o Thai Lacing pela parte estética. Eu sou apaixonada por filmes de época. Sempre via aquelas divas do cinema, Marilyn Monroe, com aquela cinturinha toda delineada. Sempre achei lindo. O Thai Lacing é uma modificação corporal puramente estética. O intuito do corset é modelar as costelas flutuantes, que são os 2 últimos pares de costelas que nós temos. A peça pressiona essas costelas, fazendo com que elas fechem. Às vezes a pessoa nunca usou um corset na vida, então ela precisa se acostumar, aprender a sentar, a caminhar, sem ficar parecendo um robozinho. Então ela tem que começar aos poucos, tipo 2 horas de uso, 4 horas, começa com o tempo que conseguir e vai aumentando até chegar nessas 8 horas, que seria um ideal. O corset não pode ser 100% responsável pelo suporte do corpo da pessoa. Ela precisa praticar atividades físicas, fazer abdominais para fortalecer a musculatura. E por isso as 8 horas máximas recomendadas. Há pessoas que fazem um uso um pouco prolongado, mas ela tem que estar ciente de que isso pode acarretar riscos se ela não usar de forma consciente e responsável. Vestir o corset não é difícil, é uma questão de prática. Uma pessoa que nunca tenha usado corset pode sentir um pouquinho de dificuldade, sim, mas atualmente as peças são feitas para serem colocadas sozinhas. Você consegue fechar, consegue ajustar nas costas sozinha, sem necessidade de outra pessoa, tranquilamente. Muitos amigos meus tatuados falam assim, você é louca? Mas tipo assim, todo mundo é tatuado, todo mundo é modificado, mas é uma coisa que vai de cada um. Suspensão, por exemplo, eu não acho que seja uma coisa que todo mundo faria. Suspensão eu vou fazer, tô pretendendo já, né? Porque eu só quero fazer num lugar mais só pra mim mesmo, né? Uma pessoa, um grupo fechado, pra ninguém ter uma cachoeira, um mata, num lugar que eu quero ficar bem sossegado mesmo, pra mim entrar em êxtase, né? Eu não sabia qual era a sensação, eu imaginava, mas na verdade o que eu imaginava não era nem perto do que realmente é. Não tem nada a ver do que você imagina. Então, a partir do momento, quando eu falo da suspensão, eu começo a sorrir, porque é muito bom. É muito bom, de verdade. É uma sensação assim que não tem explicação e ela é um êxtase total e é melhor que sexo. É mais ou menos isso. Realmente, basicamente, assim, é uma coisa difícil de descrever, porque na realidade é muito mais fácil sentir. E às vezes as coisas que a gente sente, elas são bem difíceis de explicar em palavras. Mente e corpo tem que estar ligado, né? Então a gente só pode fazer esse tipo de coisa quando corpo e mente eles estão totalmente equilibrados. Eu fico ansiosa, na realidade, depois que foi feita a perfuração, que é aquela preparação toda, sabe, de estar ali posicionada no lugar certo, que é aquela tensãozinha de, será que eu subo agora? Será que eu subo direto? Será que eu subo devagar? Sabe? É isso que me deixa ansiosa. Na realidade, aí que começa essa sensaçãozinha gostosa. Eu preciso ser aprovado ou eu preciso ser desaprovado, mas eu preciso causar uma reação no outro. Será que não é justamente isso que esse modificado demanda? Ser olhado numa diferença
que está mostrada no corpo? Não consegui prestar atenção na fisionomia das pessoas, o que elas expressaram quando estavam me vendo. Assim, eu consegui ver num geral que a galera, na verdade, assim, tava todo mundo com um celularzinho assim pra cima, uma câmera, todo mundo filmando. A gente tem certeza da nossa existência com a reação do outro. Quando o outro é apático à nossa existência, a gente começa, né, a ter dúvidas sobre o que eu passo para as pessoas, o que eu significo na vida das pessoas. Não fico muito me ligando assim porque as pessoas estão falando. Eu não consigo ver assim, também não fico dando muito ênfase assim na expressão facial das pessoas que não, quando eu estou suspensa, né, claro, assim que elas estão fazendo. O fato de eu estar mais focada no que eu estou fazendo e ali na suspensão, eu acho que eu não consigo realmente, nas 2 vezes que eu fiz, eu não fiquei muito assim ligada no que as outras pessoas que estavam fora assim do meu grupo de pessoas estavam fazendo. Não curto essas coisas, eu não gosto de mostrar pros outros, eu não gosto. Eu gosto de fazer pra mim sentir. And in my mind, in the far away here and now, I've become in control somehow, and I never lose my wallet because logo após que a gente retira os ganchos, no momento que acaba a suspensão, é feita uma massagem para que saia o ar, todo o ar das costas, né? E assim fique menos difícil também de ir lidando com a cicatrização nesse período de 1 semana. Então é basicamente isso. Eu cuido bem os curativos, higienizo eles para que fique tudo limpo e cicatrize bem, que não crie nenhuma queloide, fique tudo perfeito depois que feche. Espiritualidade, sim. É assim. É porque depois que eu coloquei o pé no chão, parece que tirou um peso das costas enorme. Eu não sei explicar. Parece que tirou tudo aquilo de ruim que tinha em você, saiu. O que é espiritual é isso tudo que a gente sente. Nada que a gente toca, mas o que te faz... É a verdadeira dor, é a verdadeira felicidade, é o que não tá aqui, assim. E é você, é a sua energia, né? Até as tribos que faziam antigamente eram com esse objetivo, é uma coisa bem legal. Mas eu não faço pela espiritualidade mesmo, porque eu não tenho religião, não tenho esse lado. Pra mim esse negócio de espírito não rola, velho. Eu não tenho medo. Deixa quieto, que ainda morto. Bom, meu primeiro contato com tatuagem, eu tinha 13 anos de idade, né? Só que não cheguei a me tatuar com os 13. Eu acabei fazendo a tatuagem um pouco mais velho. Mas desde criança, isso já me persegue. Desde os 4 anos de idade, quando eu tive assim, contato com outras pessoas da época que tinham tatuagem, eu desde criança me fascinava em ver um rocker, sabe? Tipo, com um topete todo tatuado, um punk. Então, quer dizer, isso até minha família mesmo comprou a minha mãe. Que teve uma situação que eu estava com ela uma vez dentro do ônibus, eu vi um casal sentado, o cara todo tatuado, eu fiquei naquela coisa de moleque fascinado, né, sentado no banco olhando, ele me mostrando a língua, e na hora que ele desce do ônibus eu falei, mãe, eu vou ser igual a ele, tipo, minha mãe, você é louco, isso é coisa de marginal, de bandido, não sei o que, e eis-me aqui, fazendo isso hoje. Meu primeiro contato com a tatuagem foi desde pequeno, por me interessar muito por desenho. Agora, do desenho para a pele, existia na época certos mistérios ainda que eu procurei desvendar. Eu comecei a tatuar sem equipamento nenhum, porque não existiam. E eu tatuava com as agulhas amarradas em pegas-varetas, né? Quando eu fui crescendo, isso já, vamos colocar para a adolescência, o meu irmão, ele me levou numa feira alternativa que chamava Mercado Mundo Mix. E lá no Mercado Mundo Mix foi realmente o meu primeiro contato com modificação corporal. Inicialmente a gente se identifica com o nosso núcleo familiar e gradativamente a gente vai se identificando com outras coisas. Na fase da adolescência nós costumamos nos identificar com nossos colegas, por isso que a gente para de sair tanto com os nossos pais, não quer mais fazer viagens com eles, por exemplo, e você quer sair com seus amigos, porque você está numa época de identificação e você está formando a sua personalidade enquanto isso.
né? Esse processo de identificação vai fazendo a sua personalidade, vai fazendo o seu eu, você vai sabendo o que sou eu, o que não é eu. E, bom, se a gente for pensar aí na antropologia, na história da humanidade, isso não é algo novo, né? Mas que hoje se mostra de uma maneira muito evidente. Obviamente tem as técnicas novas, instrumentos novos, mas essas interferências corporais, elas não são novas em absolutamente nada, né? No Brasil, antes do Brasil ser Brasil, já tinha. E aí você vai depois para a Europa, Estados Unidos, e sempre teve, sabe? Então, isso tudo não é novo. E aí falam, porque é moderno. Moderno é uma ova, né? Porque, tipo, cara, as técnicas, sim, mas a prática não. Minha primeira modificação fiz quando eu tinha meus 15 anos de idade. Foi? Foi um piercing no septo. Foi essa tatuagem, tinha acabado de sair do quartel. E aí decidi fazer a primeira, isso que antes, assim, com a família mesmo, eu já vinha fazendo alguns trabalhos, já usava, né, na adolescência, aqueles adesivos que vinha no chiclete de tatuagem, rena, essas coisas assim. Então, quer dizer, a minha primeira foi maior já. As mudanças corporais, elas significam um marco. Ela significa que a natureza, de uma forma muito natural, está mostrando que o curso está mudando, que o ser humano está se desenvolvendo. A partir do momento que o indivíduo, deliberadamente, por uma vontade própria, resolve mudar o seu corpo além daquilo que a natureza se encarregou, ele está demonstrando com essa mudança e mostrando que eu estou querendo transmitir um significado. Não que a natureza tenha dado esses sinais, mas que eu, como indivíduo, dono do meu corpo, dentro da minha constituição, estou querendo apresentar para a sociedade mudanças que eu estou imprimindo, que eu estou dando um significado diferente. O mercado ele deu uma crescida desde a década de 50, que foi a chegada de um dinamarquês chamado Luke aqui no Brasil, com a primeira máquina elétrica. E até os dias de hoje, pleno século XXI, a gente está vendo que o mercado ele não para de crescer ao nível técnico e tecnológico. Nós temos muito bons profissionais no mercado que ultrapassaram várias barreiras de dificuldade e imprimiram ao seu trabalho um profissionalismo inquestionável. Então, quando o artista apresenta um profissionalismo para o público, esse próprio público adere de forma mais sintomática a tudo isso. Dá para viver de boa assim, cara. Só você também tem que fazer um trabalho certo, né? Fazer um trabalho responsável, senão não tem como não. Com certeza, dá para viver. É óbvio que, infelizmente, a gente atravessa por uma fase não muito boa, porque é o inverno, né? As pessoas elas têm medo de tirar roupa para fazer uma tatuagem ou colocar um piercing no inverno. Mas é uma profissão muito boa, assim. Não só pelo dinheiro, mas pelo prazer de fazê-la. A pessoa, um cliente vir, aliás, e tá com medo. Você acalmar ela, você falar, olha, vai ficar bonito, vai ficar legal, você vai gostar. Ela querer isso. Você faz a aplicação da joia, por exemplo, faz uma tatuagem e ela se sente melhor, a autoestima melhora. Eu acho isso para mim é a parte mais prazerosa. Tendo uma concorrência grande, se bem que eu acho que a concorrência é excelente, porque te faz evoluir cada vez mais. Mas eu acho que sim, Maringá é uma cidade que a galera está se arriscando bastante. Você vê muita gente com o braço fechado por aí já. E daqui 5 anos Maringá vai estar bem diferente, de gente colorida na rua. E eu acho legal. É uma cidade que está abrindo bastante oportunidades para mim profissionalmente. E eu penso em ficar aqui mais um tempo. Fazer um trabalho bem feito para ser reconhecido naquele trabalho, entendeu? Não adianta você querer fazer uma cagada. Às vezes eu começo a fazer uma cagada, eu cago tudo na minha carreira do começo. É foda, cara. Você tem que fazer com responsabilidade o serviço cada vez que você faz. Então, hoje em dia, eu sinto que os verdadeiros profissionais são mais profissionais do que anteriormente eles foram, porque eles passaram todo por uma gama de evolução
através de duras conquistas. Porém, como toda atividade, a gente tem pessoas de má índole fazendo coisas que não deveriam, no meu ponto de vista. Mas ressalvo também que cada um tem o direito, né, o livre-arbítrio de fazer o que bem entende com o seu corpo. Fato. O corpo da gente, ele que nem se liberta seu corpo, é isso. Seu corpo é seu templo. E podemos fazer com ele o que a gente quiser, porque como qualquer pessoa, que nem eu mesmo, né? Nem Deus tem o domínio do meu corpo, simplesmente eu. Por isso que eu exploro ele da melhor forma possível. Eu acho que as modificações têm que serem feitas com critérios, né? E não só assim, só para alterar o estabelecido, né? Hoje nossa sociedade prega muito um certo padrão em qualquer coisa mesmo, né? O tailense seria esteticamente mais aceito na sociedade, sim. Até porque muitas pessoas ligam ao fetiche. Eu não curto muito quando a pessoa já liga o corset diretamente ao fetiche. Eu acho que o fetiche faz uso do corset, sim, mas não que necessariamente a peça seja de uso exclusivamente fetichista. Uma modificação não é melhor ou pior que a outra, ela é diferente. Ela tem sentido político, teórico, econômico, social, cultural diferente. Não acho que apenas essas são as modificações. Acho que um silicone para uma guria, para se integrar na sociedade, os conceitos que a sociedade prega, é uma modificação. Retirada de costela, ou anabolizantes, tudo isso acho que é uma modificação corporal. Vista com olhos diferentes pela sociedade, mas modifica o corpo do mesmo jeito. Uma modificação, como o nome diz, é uma alteração do que já está estabelecido. Então, qualquer proposta nesse sentido passa a ser uma modificação. Até uma tatuagem, que é um elemento estético agregado à pele, não deixa de ser uma modificação corporal, porque você está alterando aquele sintoma inicial e propondo uma nova forma ou uma nova tendência para aquele suporte. Criação do meu próprio corpo. Eu não preciso de um padrão pré-estabelecido pelo sistema, pelo governo, por tudo mais, com que faça com que eu tenha roupinha de marca e tudo mais. Eu não me sinto bem com isso, que é o que hoje em dia, infelizmente, a sociedade passa. Todo comercial de TV, você tem que ter um carro, você tem que assistir novela das 9, você tem que ser um personagem igual da novela das 9, você tem que ouvir funk. É o que a sociedade passa, é isso. E eu não sigo esse padrão. Eu assisti todo um progresso nesse sentido, assim, de lá nos anos 90 as pessoas passarem por mim e se benzerem e descaradamente, assim. Hoje em dia já tem pessoas que sentam do meu lado das mais distintas idades, assim, e desenvolver um diálogo mesmo, assim. Você é o demônio, você é Satanás, tudo que é espécie que tem uma figura conotativa de Satanás. Eles veem sempre esse lado, somente isso. E na rua? Também é o que mais acontece. Olha o chifrudo passando, olha o Satanás. As pessoas furam as orelhas das crianças desde que nascem, as pessoas têm esse padrão de que tem que ter uns 70 e 60 quilos, retiram as costelas, colocam silicone, os meninos tomam anabolizante, as gurias mexem no nariz, eles colam as orelhas para trás para não ficar com a orelha jabando. Tudo isso para mim é a mesma coisa, eu não vejo diferença alguma em você fazer isso ou deixar a sua língua dividida ao meio. Só por você não querer ser parecido com o que todo mundo tem que ser, e porque tem que ser. O mais legal é ser diferente mesmo. Essa busca do diferente, eu acho que é uma busca dele mesmo, né? Ele vai buscando e buscando, e tem pessoas que são que se permitem expressar toda essa diferença, né? Mudando o corpo, ou sendo mais extrovertido, ou falando alto, né? E tem pessoas que não se permitem, né? Às vezes não é uma coisa consciente, que todo momento ele está, não vou me permitir,
Pode ser um processo inconsciente, né? A pessoa ser mais introvertida e não expressar tanto isso. Tem pessoas que reagem de forma agressiva, assim, tipo, olham, acham, nossa, é bizarro, Acho que a tendência humana é estranhar o diferente, não? Eu sempre falo que o corpo é político, e o Foucault também já falava isso, e não só ele, mas uma galera. O corpo realmente é um campo político, assim, e quebrar essas amarras todas é uma forma de se colocar politicamente no mundo. Quem faz piercing, faz tatuagem, acaba tendo amigos que faz o mesmo. Então, sim, você acaba entrando num grupo que é igual a você. Ao mesmo tempo que você está querendo fugir dos padrões, você busca pessoas iguais a você. Então, você busca alguém que tem o mesmo padrão que o seu. Talvez eu caia no padrão de quem não quer ter padrão nenhum, e talvez isso seja um padrão, e a gente vai discutir filosoficamente tudo isso. Mas, por exemplo, eu caio no padrão dos modificados, de repente, será, né? Não, porque eu não quero ser parecido ou me encaixar num grupo, eu só quero sair na rua e me sentir bem. Ou às vezes nem sair na rua, porque sair na rua não me faz tão bem. Mas eu quero olhar no espelho e me sentir bem. E eu preciso olhar no espelho e ver uma cara diferente, não que eu não goste da minha cara, mas que eu gosto de expor o que eu sinto naquele dia ou naquela semana. Se eu precisar pintar o cabelo de roxo para eu passar que meu espírito tá dessa alegre, eu vou fazer, por que não? É uma ambiguidade. Você tá querendo ser diferente, mas você busca pessoas iguais ao mesmo tempo. Então tá, então vamos entrar nos padrões. Não, a gente tem que sair cada vez mais dessas amarras que são falsas. Talvez a preocupação não seja a norma, a preocupação seja em desfazer a necessidade das normas e pensar que a nossa necessidade é de estabelecer os diálogos, de aprender com o outro, de relacionar-se com o outro. As pessoas julgam muito pela capa, o que a gente gosta ou o que não gosta, né? Impressionante. Ele chegou e me falou assim: olha, eu já fui assim, gostava de Metallica, de Slipknot. Eu olhei pra cara dele e falei assim: quem disse que eu gosto? Porque realmente eu não gosto. Que eu também sou abordado por muitos cristãos e eles adoram mas eu sei que não sou só eu, assim, eu sei que é uma coisa generalizada, que a gente passa por uma crise no país, né? Desse conservadorismo neopentecostal, e aí eu sei que muitas pessoas sofrem isso e obviamente que eu não escapo. E depois falou, Jesus está aqui, eu também gostava disso, mostrou a Bíblia e tal. Eu falei assim, não gosto disso, para também tirar um pouco do caso de Jesus, porque eu sou agnóstica, não tem nada a ver com o negócio. Eu falei assim, eu acredito em Jesus também. E agora? Uma vez trabalhava no Tatuapé, em São Paulo, no Caruba, no estúdio lá. E eu ia de metrô. Aí teve uma época assim, tava igual hoje, assim, tá calor, verão, aí você sempre tá assim de regata, bermuda. Aí quando eu entrei no metrô, eu fiquei na porta, tinha uma senhora com uma bolsa. Ela abraçou a bolsa e virou. Né? Falou, pô, eu tô um marginal, né, cara? Que viu todo tatuado, entendeu? Na hora eu dei risada, assim, né? Já tive questões outras, até no Japão, que eu cheguei em Iwakura, uma outra cidade lá que tem bastante brasileiro, e uma pessoa, um brasileiro, me parar pra pregar a Bíblia pra mim. Pregou a Bíblia inteira, assim, pra mim, conversou sobre o que eu deveria e não deveria fazer, que isso era errado. Mas aí eu já acho meio chato, né? Porque eu não saio aí pregando pra ninguém o veganismo, ou qualquer coisa que eu acredite que seja boa. Todo mundo fala assim, tem uma menina tatuada mesmo, japonesa louca tatuada. É sempre assim. Uma falta de educação, por não ter essa informação, eu acho que aí me incomoda um pouco. Mas eu também nem fico muito ligada nisso, porque é como eu falei, cara, tipo, na realidade, eu sinto até um pouco de pena, porque esse pessoal, apesar de poder ter informação, eles não sabem que eles podem muito mais do que eles são. Eles são, assim, guiados e alienados por tudo isso que tá aí fora. Então, assim, eles não sabem, assim, que o que eles pensam e o que impõem pra eles é só o que existe. Tem muito mais além disso, fora da caixinha, sabe?
Apesar que de um tempo para trás eu tô pensando em comprar um taser de choque, né? Porque a gente não sabe, né, o dia de amanhã, né? Às vezes eu posso estar na rua assim, o cara tá trilouco, anda armado, acho que eu sou o Satanás e vai querer me matar. Eu tenho que me defender. O preconceito, na verdade, é falta de conhecimento, né? Então, às vezes as pessoas não conhecem um assunto, então emite opiniões desastrosas. Você vê que tem muitas pessoas assim que têm informação sobre tudo mais, mas tem preconceito. Você vê que a pessoa assim que é estudada, é informada, né? Aí é que entra o lance assim, acho que cultura, religião, é complicado. Você vê que tem gente que tem cultura, mas às vezes a pessoa assim, ela é de determinado grupo ou religião, entendeu? Então fala, não, isso não pode, isso é errado, isso é... E é complicado você falar, às vezes, de alguma coisa que você não conhece, não sabe assim, nada sobre e falar, não, isso é errado. Mas por que é errado? Né? Eu não gosto que as pessoas perguntem quantas tatuagens eu tenho. Normalmente, se me perguntar isso, se eu não conheço, eu falo conta. Eu não ligo que as pessoas me abordem para perguntar alguma coisa. E isso é muito comum que aconteça. Teve uns tempos que os caras estavam perto do terminal, o cara de manhã cedo. O cara parou, eu tava correndo, tá ligado? O cara parou, olhou, legal suas tatuagens, parabéns, mano. O cara foi legal, tá ligado? Já de manhã assim, eu falei, louco, velho, que da hora. Os corpos modificados, eles causam uma grande curiosidade. Do que tá visto, do que tá facilmente visível, assim, né? Mão, braço, rosto, mas inclusive do que a gente não vê. A maioria das coisas que eu tenho no meu corpo tem um sentimento muito forte ou uma ligação com alguém bem forte. Os meus chifres são bem importantes para mim, é uma modificação nova, mas essa palavra também é bem me resume bastante. A gente é um álbum de tatuagem, a gente vai andar, vai ser sempre destacado. Não adianta você querer falar que uma pessoa normal não vai ser destacado da gente se alguém vê. Entendeu? Então a gente tem que saber conviver com isso também. Se você pega um modificado e coloca um modificado e uma senhora dessa que já tem botox e já tem implante, sabe? E ela, eu não gosto, mas você também tem, amiga. Como assim? O que é esse seu peito? É seu? Não, e essa cara que tá esticada? Foi feita assim? Não. Então as pessoas estão usando da estética para N coisas, tá? A alteração da estética. Eu acho que o primeiro que explorou isso de uma maneira até meio que suicida foi o Michael Jackson, né? Que era que você olha toda aquela mudança, né, dele. Hoje em dia a tatuagem virou arte, né? Virou arte, hoje em dia não é mais cadeia. Body art, como a nomenclatura mesma diz, é a arte no corpo, né? Você ter como fazer alterações, né? Por via de estéticas, né? Por tatuagem, piercing, entre outras coisas. Para mim a body art é minha vida, eu vivo isso há 16 anos. E já para criar uma provocação e já para pontuar a diferença de body modification e body art, a body art ela pode acontecer sem a body modification. Ela pode utilizar a body modification, mas não é obrigado e nem obrigatoriamente acontece. E é isso. A body art ela pode acontecer de infinitas formas, né? Eu posso usar os fluidos do meu corpo, suor, sangue, esperma e fezes, o que eu quiser para a construção de algum trabalho. E já a body modification, ela não necessariamente, não obrigatoriamente tem uma discussão artística. Eu considero que uma tatuagem, talvez um piercing, pode expressar de alguma forma, né? Porque a tatuagem, geralmente são desenhos, envolve cores, formas. Mas eu acredito que a modificação corporal, como ela representa algo geralmente agressivo ou extremo, a gente não está dizendo sobre arte. Eu acredito que a gente está dizendo sobre aquele sujeito. Ou então a gente teria que se questionar o que é arte. Essa inserção no corpo foi feita com a intenção de ser uma manifestação artística? Entendeu? Ela é feita para expressar uma pesquisa plástica de um artista? Quando sim, é arte. Quando não, é apenas mais um adereço do corpo. Para ser uma forma de arte,
tem que haver uma criatividade instaurada nesse processo. Se for só uma inserção de alguma coisa, é uma decoração do corpo, alguma coisa assim. Arte é qualquer coisa que tem um sentimento, tem uma identidade própria, entendeu? Por isso que para mim toda forma de arte é válida, independente da forma que é feita. Um exemplo, assim, tem gente que vê assim, arte abstrata e não considera aquilo arte, né, cara? Tem gente que abomina, fala, como que você vê aqueles garranchos, aquela bagunça que ninguém entende porra nenhuma e chama aquilo de arte. E outras não, tipo, venera aquilo, né, cara? Entendeu? E é a mesma coisa. Se deparar com Miró, Picasso, Dalí, Van Gogh, e você de repente olhar pro Miró e falar, poxa, meu filho faz melhor. Ah, meu filho faria isso, tá, e daí? Entendeu? Porque o padrão técnico, a técnica, né, é a coisa mais rudimentar de uma pessoa que não tem um desenvolvimento estético muito profundo, se apoia, né, e procura só a figuração. Mas essas questões já foram extrapoladas pelos modernos. Então a gente ficar se perguntando hoje, no contemporâneo, se isso seria, se pode ser artista, se não pode, já foi. Então a diferença de um museu, né, que você vai lá visitar os quadros, é que a tatuagem, os adornos, você está vendo eles perambulando pela sociedade, né, transitando. Então isso também abre uma margem, né, como a gente vive num país, entre aspas, democrático, eu acho que abre aspas também da pessoa não gostar, mas não precisa ser mal educada falando, né, fazendo você saber que ela não gosta. Eu acho que aí é um quesito mais de educação, né, da pessoa, né? Se a gente for pensar na nossa sociedade, fazer uma suspensão, fazer modificações corporais assim muito agressivas, por exemplo, modificar a orelha, cortar sua língua ao meio. Para a nossa sociedade, eu acho isso muito mais da transgressão, muito mais do que aquele indivíduo quer fazer com o corpo dele, do que a arte. É com certeza uma comunicação que ela deixa no corpo dela visível, de certa forma, né? Seria tirar uma ideia que está dentro da cabeça, porque nós podemos nos comunicar verbalmente, né? Essa é uma comunicação que nós mais utilizamos, a comunicação verbal. E as outras comunicações, como movimentar a mão, né, e piscar e dar um sorriso, já são comunicações não verbais. E o piercing e a tatuagem seriam comunicações artísticas mesmo. E na verdade eu cedi o meu braço ao Helber, que também é um artista. Ele estava começando na época, ele não tinha nenhum ano de tatuador, e eu trabalhava com ele. Aí a gente falou assim, vamos fazer um desenho, vamos. A gente pegou um livro, eu falei assim, ó, você escolhe o que você quer tatuar. Então foi assim, é como você dá um quadro a um pintor. Você fala assim, faz um quadro que eu compro, entendeu? Eu comprei a arte dele. O artista plástico usa a tela, suportes desse tipo para expressar. O tatuador usa o corpo humano. Eu acho que eu sou uma tela em branco, preciso ser pintada, preciso ser modificada sempre. O corpo humano é de uma complexidade assim, a ser desvendada ainda, porque ele, diferente de uma tela plana, ela propõe outras formas de composição, de movimento, adequação ao desenho, à anatomia. Eu tenho vontade de fazer bifurcação peniana. Qual o objetivo? Da bifurcação peniana? Ter 2 pênis. Acho legal. Nós temos 2 olhos, temos 2 ouvidos, por que não 2 pênis, né? Qual o problema? E gosto de chegar e superar os limites. De que forma você testou? Fazendo procedimentos cirúrgicos praticamente sem anestesia, quase sem anestesia ou sem anestesia alguma. Acho que onde eu aguentar fazer, acho que eu vou fazer. Assim. E é complicado você ver, eu cheguei a falar que assim, não faria nas mãos ou no pescoço, assim. E já foi a mão, já foi o pescoço e já estou pensando em fazer a cabeça. É um ritual mesmo que a pessoa faz consigo. Então, dessa forma, então nós teríamos que dizer que os nossos indígenas fazem coisas terríveis, porque eles até hoje fazem, né? Perfurações, incisões. Tem tribos indígenas que fazem como se fosse o couro do jacaré,
na pele da pessoa depois que ela se torna adulta? Eu já cheguei ao meu limite, cheguei ao meu sonho de consumo. Talvez um pouco mais de tatuagem, mexer só mais alguma coisa no corpo, uma coisa ali, outra ali, mas o essencial é isso. Não mexo mais. Estou testando até hoje, encontrando, né, alternativas para aumentar as possibilidades do corpo humano, que é essa máquina fantástica que nós carregamos ao longo da vida e que nos dá possibilidades infinitas. Tenho 23 anos, tem muita coisa pela frente, cara. Ixi, vai ter muita novidade pela frente. Ih, cara, tem que ter calma. Tatuagem, já fui muito apressado já, cara. Tatuagem já fechei tudo, então começaram a dar umas modificações, né? Mais de leve, as coisas. Só que o meu problema é que eu tenho medo de injeção. Pessoas que querem remover mamilo e umbigo para tatuar, ou simplesmente pela... Tem pessoas que removem, sim. Eu tenho curiosidade, assim, de conhecer outras modificações. Igual eu disse, por enquanto não. Aos 16 anos, eu queria todas as modificações do mundo. Até retirar o mamilo. Retirar o mamilo é uma coisa bem extrema. E eu queria, eu achava super legal e eu achava bonito. Tem pessoas que fazem isso pelo lance de ser assexuada, né? Já teve casos de mulheres mesmo, né? Que removeu somente o mamilo mesmo, né? Pra falar assim que é assexuada mesmo. E o umbigo tem vários porquê. Tem porquê pra tatuar, tem um porquê de querer ser também, não querer ser humano, né? Porque o humano tem um lance, tipo, de nascimento, né? Tá umbigo, mãe, ligação com a mãe e tal, né? Tem pessoas que removem isso pra falar que ela não é humana, ela já é um outro ser, alguma coisa do tipo também, que é válida também pra pessoa. Já pensei, sabe como bruxo camelinho? Pegar uma ilha e começar a amarrar, entendeu? Vai todo dia dar uma apertadinha, daí ela vai se encortando até estourar. O que é bizarro para um não é bizarro para outro. São confrontações que a gente se vê em permanente contato. É uma proporção muito grande, então já não é só um ritual, já vem uma questão de masoquismo, né, de sentir a dor, de buscar extremamente o limite da vida, né, até que ponto a minha vida vai, até que ponto o meu corpo aguenta, até que ponto as minhas emoções aguentam, qual é o meu limite. Então é uma busca frenética pelo limite. Se eu me considero masoquista, hoje em dia eu já consigo me aceitar, assim, masoquista. Durante um tempo foi difícil trabalhar isso em mim, mas sim, sou, eu gosto da dor, me dá prazer. Gosto mais de sentir do que provocar, mas me dá prazer, sim. Pode ser usado por esse nome se a sociedade precisa de um rótulo, sim. Uau, agora vai ser a hora de saber qual fosse o meu limite nisso, assim. E aí chegou um momento da performance que eu já estava suspenso, e estava até o momento tudo acontecendo legal, e eu fui inventar um movimento de giro. E aí eu comecei a girar e em dado momento eu comecei a apagar. E foi muito louco, assim, tipo, porque eu senti meu corpo desfalecendo. E aí eu paro, e na imagem da performance é engraçado que você consegue ver, eu paro, coloco os pés no chão e desmonto, assim, e só fico preso pelos ganchos. E aí todo mundo achava que era parte da performance, mas não, eu realmente estava passando mal. E aí eu volto e logo na sequência a performance acaba, obviamente, porque eu não tinha mais condição física. Então ali eu cheguei num momento de quase ultrapassar um limite, que para mim foi interessantíssimo, foi uma das experiências mais intensas que eu tive. Porém não foi a última, eu acho que vão vir outras tantas, assim, e que espero que venham, inclusive, porque esse campo me interessa. Já das modificações corporais, não sei, eu acho que, como hoje em dia elas estão mais dentro de um campo da body art, não sei até onde vai chegar também. Eu só sei, eu tenho certeza que isso não vai parar enquanto eu estiver vivo. É como aquela frase, né? A mente que se abre para uma nova ideia, ela nunca mais vai ser a mesma. Então o corpo que se abre por uma transformação, ele também nunca mais vai ser o mesmo. Hoje em dia eu estou vendo com bastante temor, tá? Como profissional falando desses anos todos, trabalhando com médicos, com biomédicos,
A gente está vendo bastante coisa acontecendo ao nível de pigmentação ocular. A técnica em si, teoricamente, para o oftalmologista, seria até de certa forma simples, tá? Vamos dizer assim. A gente tem que tomar cuidado com a esclera para não perfurar e tudo mais. Claro, teria que saber onde aplicar o contraste, né? Fazendo isso no centro cirúrgico, com procedimento esterilizado e tudo mais, daria para fazer. Isso é tranquilo. Na verdade, tem cirurgia muito mais complexa do que essa na oftalmologia. Eu acho que os olhos são a janela da alma. E, como diz o ditado, eu gosto das minhas janelas pintadas. É um risco, né, que a gente corre pelo nosso... Isso, pelo prazer pessoal mesmo. Como qualquer outro procedimento, né? Se você conseguir injetar ela entre a retina e a esclera, por exemplo, ou a coroide, você pode acabar levando a uma perda irreversível da visão. Tá? Pode levar até uma cegueira completa. Acredito que se futuramente eu ficar cego, eu vou ser um Andrea Bocelli da vida e não tenho problema com isso. Se injeta a agulha na esclera. O que seria a esclera? Então, a esclera seria toda essa parte branca que está aqui. Então, qual que é a função dela? Proteção e ancoragem das estruturas oculares. Tá? Então, toda a estrutura ocular, desde o corpo ciliar, a retina que está aqui dentro, a coroide, nervo óptico, tá? Até a córnea que está aqui e a úvea estão todas aderidas à esclera, e ela é de extrema importância a proteção e manutenção do globo ocular. Tá? A pigmentação do eyeball, apesar que dá a impressão de que pinta tudo, mas o eyeball, teoricamente, ele pintaria a parte anterior. Então vou tampar aqui o olho. A conjuntiva é uma camada fina de uma membrana que vai revestir a parte anterior da esclera, tá? Essa parte aqui, entre a esclera e a conjuntiva, é que vai ser pintado. A parte posterior não vai tinta. Os riscos maiores são quando você está fazendo o procedimento, porque você não pode mover os olhos, o globo ocular de forma alguma. Eu movi muito, eu tenho sorte de estar enxergando ainda. Primeiro ele me pediu para olhar bem fixo no dedo dele, levou meus olhos para um ponto e disse para eu achar alguma coisa que me chamasse a atenção e deixar meu olho fixado ali, e deu uma injeção de tinta na base do meu olho. Qualquer coisa que cai nos olhos, assim, é uma sensibilidade extrema. E imagina entrando uma agulha no seu olho. Por isso que eu falo que foi uma experiência intensa e ao mesmo tempo prazerosa e de superação pessoal. Eu percebi que tinha uma agulha cravada nos meus olhos quando meu olho começou a tremer, mas eu não senti dor nenhuma. E a hora que ele começou a injetar a tinta nos meus olhos, começou a queimar muito. Foi um pouco difícil de deixar o olho parado. E eu acho que a hora que pode correr o maior risco de complicação é esse lance do seu olho ficar tremendo e por reflexo o seu olho quer voltar, sabe? Foi como se eu tivesse conjuntivite. Parecia que tinha areia no olho, não conseguia abrir direito, não tinha foco nas coisas, olhava meio embaçado e lacrimejava preto. Fiquei sem enxergar normal os 2, 3 primeiros dias, depois já enxergava tudo tranquilo. O que me incomodava um pouco era a textura dos meus olhos, porque ele não ficou esse aspecto lisinho, brilhoso, assim. No começo ele ficou bem áspero e parecia que era tipo uma esponjinha, sabe? Então não era tão bonito de ver. Mas depois da primeira semana já ficou lisinho de novo e já começou a voltar. Até hoje, os meus olhos fazem uns 2 meses que eu fiz, não tem muito tempo. Se olha bem de perto, ele ainda tem umas certas veinhas, assim, que não dá pra... que ainda tá atrapalhando um pouco na cor. A hora que meu organismo reabsorver essa lesão, digamos, esses hematominhas, assim, que são nos olhos, eu acho que vai ficar mais bonito. E a cor ainda tá meio manchada, dá pra ver que tem um pouco de tinta azul e cinza, que dá pra ver que não tá misturado. Isso vai misturar melhor ainda com o tempo. Se eu fazer isso, cara, minha mãe vai me detestar, não adianta. Mesmo ela não me vendo, ela vai me detestar, tá ligado? Entendeu? Porque daí você vai se limitar a vários lugares de CI, você vai ter que fechar, mudar as pessoas que você vive, conviver de outro jeito.
Eu não curto isso daí, entendeu? Mas eu acho que os olhos são a janela da alma. Eu acho muito mais fácil utilizar uma lente, para ser honesto. Porque ele tem esse direito, sabe? Tanto de pintar o olho, de ter chifre, do que ele bem entender, como sabe? Mas eu acho que, assim, a gente também precisa entender que quem convive numa democracia, ele está sujeito a ter um sinal positivo ou negativo dessa atitude, né? Em dia que eu levo tudo muito tranquilo e tenho toda a paciência do mundo de explicar e falar com qualquer pessoa, até deixar tocar em mim pessoas que eu não conheço. E eu sou gente, eu não sou um produto de prateleira que qualquer um pode chegar e pôr a mão. Eu gosto de muita gente que vejo na rua e nem por isso eu chego e relo nela. Primeiro se apresenta, fala, meu, eu te achei estranho, exótico, diferente, bonito, qualquer coisa. E eu nunca vi isso, queria ter contato, será que você poderia? Igual eu te disse, eu tenho toda a paciência do mundo de explicar como é feito tudo. E acho que a gente ajuda com isso, quebrar um monte de paradigmas, né? Eu reclamo dessa dificuldade das pessoas não terem esse conhecimento histórico, cultural, social das modificações do corpo, mas se eu crio uma postura de defesa e de arrogância e de pedantismo, de não fale comigo, não me pergunte isso, não quero falar sobre isso, cara, eu não vou mudar porcaria nenhuma em nada, sabe? Eu acho que essas sutilezas do cotidiano, quanto mais acontecerem, mais potências elas ganham. Eu me sinto praticamente a Xuxa, porque pedem para tirar foto comigo, pedem para... até autógrafo já pediram para mim. Me colori para lembrar o que vivi. Me colori para contar o que chorei. Me colori para espantar todo o meu prato, meu coração em preto e branco. Os meus implantes do braço mesmo, teve uma vez que uma senhora me abordou na rua me falando que teria como eu tirar os meus módulos, né? Basicamente isso.